Olá, nessa semana vamos trabalhar com arco trigonométrico. Essa é a semana 3 do PET volume 5. Aqui é o professor Evandro. Então, vamos fazer o reconhecimento do círculo trigonométrico, por suas partes, pelos seus eixos. No eixo X, eu tenho o eixo dos cossenos, que é representado aqui pela distância entre O e P. Esse vermelho aqui, é a distância no que se refere ao cosseno. Da distância O até o Q, a gente fala do senos, que está no eixo Y. Toda vez que eu falar do seno, eu estou falando do eixo Y. E quando eu falo da tangente, é um eixo paralelo ao eixo Y, porém na extremidade do círculo trigonométrico. Porque a tangente é o que corta os dois eixos, o cosseno e o seno. Então, só para refrisar, quando eu falo de cosseno, eu estou só lembrando da palavra conssono. Se eu estou com sono, estou deitado. Se eu estou deitado, estou no eixo X. Se eu falo do seno, eu estou de pé. Eu estou no eixo Y. E a tangente é o que corta tanto o cosseno quanto o seno. É o que está representado aqui, bem representado na figura. A distância de OK é o seno, OP é o cosseno e o AT é o que se refere à tangente, que vai ser essa reta aqui que está cortando de O até o T. Essa aqui é a minha distância da tangente. Essa é a minha distância da tangente. Essa é a minha distância do meu cosseno. E essa é a minha distância do seno. Então, só para refrisar aqui e deixar bem gravado isso. Vamos ver os sinais do seno. Quando eu falo de seno, eu falo do eixo Y. Se eu falo do eixo Y, vai ser todo esse eixo aqui, Lembrando que o eixo Y, todos os valores acima de zero são positivos, abaixo de zero são negativos. Então, o primeiro quadrante do seno é positivo, o segundo também é positivo, o terceiro quadrante é negativo e o quarto quadrante também é negativo. Quando eu falo do cosseno, eu estou falando do eixo X. Quando eu falo do eixo X, todos os valores depois de zero são positivos. Todos os valores antes de zero são negativos. Então, o primeiro quadrante do cosseno é positivo. O segundo, que é antes do zero, negativo. O terceiro também, que é antes de zero, negativo. E o quarto quadrante, que é depois de zero, positivo. Quando eu falo da tangente, que é o eixo que está na extremidade da circunferência e paralelo ao eixo Y, a gente vai ver o quê? Que no primeiro e no terceiro quadrante, a gente tem valores positivos. Então, todos os valores que estiver pegando os ângulos do primeiro e terceiro quadrante são positivos. A gente vai pegar aqui a distância da tangente, tudo que está acima, a tangente é igual ao Y. Tudo que está acima de zero, que é essa distância aqui,
toda aqui é positiva. Então, tanto o primeiro como o terceiro quadrante pegam esse pedaço aqui acima de zero. Então, são positivos. Todos os valores do segundo e quarto quadrante que pegam abaixo da tangente são negativos. Então é bem simples guardar a tangente. Tudo que está acima de zero, positivo. Abaixo de zero, negativo. Lembrando que é a reta que corta o seno e o cosseno. Então, a reta, o segundo quadrante, que só é negativo na tangente, porque é uma reta que corta o cosseno e o seno, então vai estar pegando um pedaço aqui de baixo da tangente, que é negativo. O quarto quadrante é a mesma coisa. Quando corta o seno e o cosseno, ele pega esse pedaço aqui da tangente, abaixo de zero, negativo. Quando eu pego uma tangente acima de zero, que é igual o 90, ou a tangente de 70, ou a tangente de 250, que uma está no primeiro quadrante e a outra no terceiro, os valores são positivos. É bem assim, simples de guardar. Vamos fazer os exercícios para fixar melhor o que foi passado na atividade. Quais são os quadrantes nos quais o valor da tangente é negativa? Então vamos lá. Vamos observar aqui o sinal da tangente. Pegando o círculo trigonométrico, né, que eu acabei de passar para vocês, o primeiro e o segundo quadrante, o primeiro quadrante é positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo e o quarto negativo. Ele quer saber quais são os quadrantes nos quais os valores da tangente é negativo, ele quer só os negativos. Então vai ser no segundo quadrante e no quarto quadrante. Qual vai ser a resposta certa? Letra D. Apenas no segundo e quarto quadrante a tangente é negativa. Número 2. Seja um arco alfa do círculo trigonométrico tal que o seno de alfa é menor que zero e a tangente de alfa é maior que zero. Então, alfa pertence a qual quadrante? Ele quer saber esse ângulo alfa, em qual quadrante ele pertence ao mesmo tempo. Para o seno ser menor que zero, ele tem que ser negativo, ou seja, eles têm que ser um valor menor que zero. Para ser menor que zero, o seno ele tem que estar o quê? Tanto no terceiro quadrante como no quarto quadrante. O tangente do alfa ser maior que zero, ele tem que ser positivo. Então ele tem que estar aqui, ó, tanto no primeiro quadrante como no terceiro quadrante, que aqui também, ó, representa a minha tangente positiva. Se eu continuar aqui, ó. Então, o único quadrante, ao mesmo tempo que o seno é negativo e a tangente é positiva, é no terceiro quadrante. Então, a alternativa correta é a letra C. Por quê? O seno menor que zero, está no terceiro e quarto quadrante, como foi dito aqui no desenho. A tangente maior que zero, sempre no primeiro e terceiro quadrante. E quer que essa situação ocorra num quadrante só, ao mesmo tempo. Só pode ocorrer no terceiro quadrante, ao mesmo tempo. Número 3. No plano cartesiano está representada uma circunferência de centro
na origem zero. Então o zero está aqui, ó, na minha origem. Bem aqui, ó, né, o zero da origem. E o raio, que é a distância entre a origem e a extremidade aqui, ó, esse aqui é o raio, viu, gente? Ó, vale 1. Para cada ponto pertencente a essa circunferência, sabe-se que sua abscissa é o cosseno, é o valor de x. E a sua ordenada, que é o valor de y, que é o seno, ao AP. Contando no sentido anti-horário, os valores do cosseno e do seno de 90 são. Então, o que acontece? Ele fez o ponto P, ele andou no sentido anti-horário até 90 graus. Então, o P estava aqui junto com o A, ele andou, né, no sentido anti-horário e parou aqui no 90 graus. O seno de 90, que é essa distância aqui, ó, entre a origem e o ponto, é 1. Ela continuou sendo 1. Né? No ponto P, o seno de 90 graus vale 1. O cosseno, por ter mudado aqui de posição aqui, ó, ele saiu do zero, do ponto zero, e foi até o ponto P, ele foi diminuindo de tamanho. Ele foi diminuindo, até chegar ao ponto P e virar o quê? Zero. Então, o cosseno de 90 é zero. Porque ele saiu do ponto aqui, ó, ele foi diminuindo a distância dele. Quanto mais ele se aproximava do seno, menor ele foi ficando a sua distância. Então, o seno de 90 graus vale 1, que é o valor desse raio. Já o cosseno, como se aproximou do seno, virando, como mostra o ponto P aí, ele foi diminuindo até chegar ao zero. Então, o seno de 90 é igual a 1 e o cosseno de 90 é zero, porque o cosseno que deslocou de posição, o eixo dele. Ele foi subindo, até chegar aqui no 90 graus. Chegando no 90 graus, a sua distância chegou a zero. Ok? Então a resposta alternativa correta é a letra 4. Quase o mesmo esquema do número 3. Só que agora ele quer saber o quê? É o 270. Ele quer saber quanto que vale o cosseno e o seno de 270 graus. Mesmo caso, o raio vale 1 e que é o raio, que é a distância entre a origem e a extremidade, e do mesmo jeito. Só que acontece nesse caso aqui, ó. O ponto P, ele saiu do ponto zero aqui, foi no 90 graus, foi no 180 graus e parou aqui no 270. O cosseno é a minha abscissa, é a distância entre o ponto zero até a extremidade. A ordenada é o valor do meu seno, do meu eixo Y. Então, eu já coloquei aqui os valores de cada extremidade. Isso aqui depois você pode até anotar no seu caderno, que vai ser útil você saber isso aqui. Porque o raio desse círculo trigonométrico sempre vai ser 1. É padrão. Então, quando eu estou falando aqui nesse ponto A, o meu x vale 1 e meu y vale 0. Ou seja, o meu cosseno vale 1 e o meu seno vale 0. No ponto B aqui, ó, o cosseno vale 0 e o meu seno vale 1. No ponto C, o cosseno vale menos 1 e o seno vale 0. Aonde está o ponto P aqui agora? O meu cosseno vale 0 e o meu seno vale menos 1.
E voltando aqui, ó, pelo ponto de origem, né, dando a volta de 360 graus, o cosseno de 360 vale 1 e o seno de 360 vale 0. Então é bem tranquilo você guardar isso aí, porque é o que a gente mais usa. Então ele quer saber o quê? Quanto que vale os valores do cosseno e o seno de 270. Como o ponto P deu essa volta toda aqui no sentido anti-horário e parou aqui, ó, o meu cosseno nos 90 graus vale 0. No meu 270, que é no mesmo eixo aqui do y, também vale 0. O meu seno, como estava no 90 graus, valia 1. Ao contrário, abaixo do 0, na extremidade, o seno vale menos 1. Então, o cosseno de 270 é 0 e o seno de 270 é menos 1. Só para fazer uma referência, o x vale 0 e o y menos 1. Outra referência, a abscissa, que é o cosseno, vale 0 e a ordenada, que é o y, que é o seno, vale menos 1. Então a alternativa correta vai ser a letra número 5. Determine essa expressão aí, gente. Ele quer saber o quê? Quanto que vai ser os valores de cada um, somando e subtraindo. Então eu peguei um círculo trigonométrico até do último exercício para aproveitar ele. Aqui eu só coloquei o quê? Os graus, né? No cosseno de 0 grau, cosseno de 90, 180, 270, 360. O mesmo o seno. Aqui está sendo trabalhado apenas o cosseno e o seno. Então, o seno de 270 graus é esse aqui, ó. Onde eu estou circulando aqui agora, ó. O 270, o seno de 270. A gente acabou de fazer no último exercício. Ele vale o quê? Menos 1. Porque o seno não é o y, ele está abaixo do 0, então ele vale menos 1. O seno de 180, ele vale 0, que é o mesmo que o seno de 0 grau. O cosseno de 180, que é o oposto do cosseno de 0, vale menos 1. Então, olhando esse círculo trigonométrico aqui, você consegue fazer a sua substituição dessa expressão. Mas cuidado com o jogo de sinal. O mais chato dessa expressão aqui não é a substituição dos ângulos, dos graus, né? E sim o jogo de sinal. Então, fazendo aqui, ó, essa referência, que a ordenada é o seno e o seno é o y, a abscissa é o cosseno e o cosseno é o x, fica bem tranquilo de fazer a substituição na expressão. Então, fazendo a substituição aqui, olhando esse círculo trigonométrico, ficou desse jeito, ó. Menos 1, mais 0, menos, esse menos aqui é da expressão, o cosseno de 180 vale menos 1. Dividido tudo por cosseno de 90, 0. Cosseno de 360, que é o mesmo cosseno de 0 grau, 1. Menos o cosseno de 270 graus, que vale quanto? 0. Fazendo toda a substituição, ficou 0 sobre 1, que é a mesma coisa que 0. Então, 0 é o valor dessa expressão. Número 6. O sinal de P, que é definido pelo seguinte produto. O produto é seno de 47 vezes o cosseno de 165 vezes o seno de 193 vezes a tangente de 284. Uma atenção aí. Eu não preciso saber os valores desses senos, cossenos e tangentes. Eu preciso saber o sinal deles. Então, vamos pegar um círculo trigonométrico e fazer o estudo do sinal.
O seno de 47 graus, ele está o quê? No primeiro quadrante. E o seno no primeiro quadrante, ele é o quê? Positivo. O cosseno de 165 graus está no segundo quadrante. Ele é antes de 180. E ele no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então aqui, ó, eu já tenho um positivo, tenho um negativo. Aí ele quer saber que, ó, vezes o seno de 193. O seno de 193 é negativo, porque ele está depois do 180, está no terceiro quadrante, vezes a tangente de 284. Lembrando que a tangente é uma reta paralela ao eixo Y, né? Então, vamos fazer o que aqui? Vou analisar pela tangente. Então, a tangente é uma reta paralela ao eixo Y. 284 está aqui, ó, no quarto quadrante, depois dos 270, então ela é negativa. Então, como vai ficar a minha expressão? Positivo vezes negativo, vezes negativo, vezes negativo. Então, no final, vai ser negativo. Então, o positivo vezes negativo, vezes negativo, vezes o negativo, resultando a um valor negativo. Ele quer saber o quê? É o sinal. Ele não quer saber o valor desse P, não. Só o sinal desse P. Número 7. Associe as duas colunas relacionando o sinal do cosseno aos seus respectivos quadrantes. Ele quer saber em qual quadrante está o cosseno quando ele é menor que zero, quando ele é negativo, e quando ele é maior que zero, positivo. Então, vamos lá de novo pegar o nosso jogo de sinal. O cosseno, ele é positivo apenas no primeiro e quarto quadrante. Então, ficaria o 2 no primeiro quadrante e o 2 no quarto quadrante. E ele é negativo apenas no segundo e terceiro quadrante. Então, a associação ficaria desse jeito, ó. 2, 1, 1 e 2. A resposta correta seria a letra B. Então, fazendo o jogo de sinal, aproveitando, né, que foi trabalhado até agora, muito simples de fazer esse exercício. E o número 8, considere as seguintes afirmativas, certificando-se em verdadeiras com V e falsas com F. Então, ele deu, olha, letra A. O cosseno de 5 graus ele é menor que o cosseno de 74 graus? Aí eu fiz aqui um exemplozinho aqui para vocês, para estar facilitando enxergar isto. Todos dois estão no primeiro quadrante, são positivos. Porém, o cosseno de 5 graus, ele pega toda a parte aqui, toda essa distância aqui, ó, do cosseno. Então, ele é quase que 1. O cosseno de 74 graus, ele é menos que 1, porque já está aqui em cima, ó. O 74 vai estar aqui em cima. Então, ele pega um pedaço menor a distância do cosseno. Então, tem que olhar isso. Às vezes, quanto menor for o grau, maior vai ser a distância. Então, nesse caso aqui, ó, a letra A é falsa, porque o cosseno de 5 graus ele é maior do que o cosseno de 74. Então, essa primeira seria falsa. Vamos analisar aqui o cosseno de 98 graus. O 98 graus, vou tentar marcar aqui, não sei se vai ficar bacana.
mas dá para clarear um pouco, né, a ideia. O cosseno de 98 graus seria mais ou menos isso aqui, ó. Passou um tiquinho dos 90 graus, né, o cosseno. O cosseno de 163 graus seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou corrigir aqui. Fazer a mão livre não é fácil. Então, de 163 graus seria quase aqui, mais ou menos, ó, próximo dos 180. Todos dois são negativos, porque está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. E quando se fala que ele é negativo no segundo quadrante, quanto maior, quanto menor, né, quanto mais próximo do zero o valor estiver, maior ele é. Então, o cosseno de 98 graus, ele é maior do que os de 163 graus. Porque os 163 graus está chegando aqui no menos 1 do cosseno. O de 98 graus está mais distante desse menos 1. Ele está mais próximo do zero. Então, quanto mais próximo do zero, maior ele é, por se tratar de dois valores negativos. Então, aqui, essa letra B também aqui, ela é falsa. Agora, o seno de 196 graus. O seno de 196 graus vai estar depois do 180. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, o seno de 196. Ó. Ele vai estar mais ou menos aqui. Ele é menor do que o seno de 204 graus, que vai ser mais ou menos aqui, gente. Deixa eu ver aqui, né? Fazendo no olhômetro é complicado. Então, vou corrigir isso aqui. O seno de 204 graus vai estar bem próximo aqui do 180, está até próximo do 296, né? E aumentou um pouquinho só. Considere isso aqui uma reta, viu, gente? Porque fazendo mouse não é tranquilo fazer uma reta. Então ficou meio torto. Mas um está bem próximo do outro. 196 e 204. O seno no terceiro quadrante, ele está abaixo do zero. Por estar abaixo do zero, no terceiro quadrante, ele é negativo. O seno no terceiro quadrante é negativo. Então, quanto menor, quanto mais próximo do zero o número estiver, o grau estiver, maior ele é. Então, os 196 graus, o seno de 196, ele é maior do que o do 204. Então, também é falso. Porque o seno de 204 está um pouco mais distante do zero. Por estar um pouco mais distante do zero, ele é menor. Por se tratar de dois valores negativos. Letra D. O seno de 285. Aí é um seno maior que 270 graus. Ele vai estar aqui mais ou menos, né? Então, seno de 285 graus vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, vai ser essa partezinha aqui, ó, o seno. Depois do 270, né? Então, ele está no quarto quadrante. Ele é negativo. Ele é menor que o seno de 349, que vai estar bem próximo aqui do 360. Ele está mais próximo do zero, né? Só que nesse sentido aqui, ele está o quê?
mais próximo do zero, ele é maior do que o 285 que está mais distante do zero. Então esse aqui está correto. O seno de 285 ele é menor que o seno de 349. Então a última alternativa aqui é verdadeira. Então ficou desse jeito aqui, ó. Né? Observando também, você pode tanto fazer o que eu fiz aqui nesse círculo trigonométrico, como fazer no estudo do sinal também. Mas aqui eu acho que ficou um pouco mais claro. Mas observando o jogo de sinal, você também consegue chegar às alternativas corretas. Só que você tem que usar um pouco mais a imaginação. Né? Usar mais a lógica da distância do zero, dos jogos de sinal. Se está mais distante do zero é menor, se está mais próximo do zero é maior. Então você tem que fazer essas lógicas. Então ficaria desse jeito, ó. Falso, 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 verdadeiro. A única alternativa que tem essa sequência é a letra D. Falso, falso, verdadeiro. Para vocês que chegaram até aqui, um muito obrigado e até a próxima aula.